Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui pro canal e hoje eu quero mostrar para vocês 3 investimentos, sendo 2 de renda fixa e 1 de renda variável, que na minha concepção são investimentos muito ruins e que você deve manter então distância. Eu costumo falar para os meus alunos e para os meus seguidores que é muito importante a gente aprender a investir, aprender a analisar criticamente se os investimentos que chegam até nós, seja por meio do site de corretora, seja por meio da ação de gerentes, de agentes autônomos de investimento, se esses investimentos são realmente bons para a nossa carteira de investimentos. Por isso que eu defendo tanto a educação financeira desde quando eu criei aqui o canal Servidor que Investe. Nós, investidores, precisamos ganhar autonomia para sozinho, por conta própria, a gente conseguir distinguir aquilo que faz sentido ou não para a nossa carteira de investimentos, aquilo que faz sentido ou não para a gente aplicar o nosso patrimônio, o nosso dinheiro que a gente ganha fruto do nosso trabalho. E pensando nisso, então, hoje eu vim trazer 3 investimentos que são aí amplamente oferecidos por bancos e corretoras e te mostrar o porquê eu acho esses investimentos muito ruins, o porquê eles não trazem vantagem nenhuma para você, investidor. Pelo contrário, são investimentos que te expõem a risco de forma desnecessária e que fazem então com que o seu dinheiro não renda, não se multiplique ao longo dos anos. Mas antes de partir para essa análise desses 3 investimentos, eu queria dar aqueles lembretes de sempre. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ele possa atingir mais e mais pessoas aqui na internet. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ser notificado em primeira mão. Então agora vamos lá para a análise desses 3 investimentos. Bom pessoal, então já aqui na tela do meu computador, um investimento que eu acho muito ruim que eu vim trazer aqui para vocês, não se assustem, não é nenhum título do Tesouro Direto, não. É um investimento que eu vou comparar com o título do Tesouro Direto, que é essa debênture aqui da empresa Taesa. Se você não sabe o que é uma debênture, eu vou deixar aqui nos destaques um vídeo em que eu explico o que é. Mas, a grosso modo, uma debênture é um empréstimo que você faz para uma empresa e ela te promete te devolver aquele dinheiro depois de algum tempo com uma taxa de juros pré-acordada. Então, aqui no caso dessa debênture de Taesa, que é oferecida pela plataforma lá do Banco Inter, eu retirei esse investimento lá do aplicativo do Inter, a gente pode perceber que é uma debênture, ou seja, um título de dívida extremamente longo, que ele vai ter resgate em 15 de setembro de 2044. E o pior, gente, ele tem uma taxa de rentabilidade de IPCA mais 4,4%. Ou seja, você vai deixar seu dinheiro preso, porque as debêntures elas não têm liquidez, via de regra, você vai deixar seu dinheiro preso até 2044 por uma taxa de rentabilidade que é pouco diferente de um título do Tesouro Direto com características semelhantes. E quando a gente fala de investir em debêntures, eles são, por excelência, um dos investimentos de renda fixa mais arriscados que tem, porque você empresta seu dinheiro para uma empresa privada e quanto mais longo for esse investimento, mais risco ainda você corre, porque a gente não sabe até 2044 qual que vai ser a situação financeira dessa empresa, a Taesa. Hoje a Taesa é uma empresa do setor elétrico listada na nossa Bolsa de Valores, muito boa, uma empresa saudável, uma ótima empresa para se investir. Mas fato é que 2044 é um ano que está muito distante e pode ser que até lá muita coisa possa acontecer e que no final das contas então você corra o risco de lá quando for receber esse dinheiro de volta com a rentabilidade combinada, essa empresa esteja em dificuldades financeiras. E no caso de debêntures, não há o fundo garantidor de crédito. Se você não sabe do que eu estou falando, o que é o FGC, vou deixar também aqui nos destaques um vídeo falando sobre isso. Mas fato é então que como não tem o FGC, que é uma garantia adicional para alguns investimentos de renda fixa, caso o emissor do investimento ele tenha problemas para quitar, para honrar aquele investimento, se Taesa lá em 2044 tiver insolvente, tiver com problemas para devolver esse seu dinheiro e honrar essa dívida, você vai ficar sem dinheiro, vai ficar a ver navios. Então, é muito importante tomar cuidado com debêntures. O ideal é investir em debêntures com prazos mais curtos e, por excelência, de empresas listadas na Bolsa, porque a gente conhece a situação fiscal, tem acesso aos balanços trimestralmente. E, por excelência, eu gosto também de investir em debêntures de empresas que, via de regra, atuam em regime de monopólio.
como a Copasa, que é a Companhia de Saneamento aqui do estado de Minas Gerais, a CEMIG, que é a Companhia Energética aqui do estado de Minas Gerais, a Copel, lá do estado de São Paulo, a Light, do estado do Rio de Janeiro, porque são empresas que, como atuam em regime de monopólio, em setores muito estratégicos da economia, como saneamento, setor elétrico, elas praticamente têm um risco muito pequeno de falir. E, além disso, então, sempre lembrando de evitar prazos extremamente longos, como é o caso desse aqui de Taesa. Perceba que essa debênture, ela rentabiliza anualmente o IPCA mais 4,4%, ou seja, seu dinheiro vai render anualmente essa taxa de rentabilidade aqui. E se a gente pegar um título do Tesouro Direto com características semelhantes, como, por exemplo, o Tesouro IPCA 2045, a gente vai ver que a diferença de taxa de rentabilidade ela é muito pequena, sendo que no caso do Tesouro Direto a gente tem investimento infinitamente mais seguro do que uma debênture de uma empresa privada, porque aqui é o risco soberano, o único risco que você corre é de calote por parte do governo federal, o que é um risco muito baixo, porque apesar do nosso governo ele está se endividando num ritmo muito grande, o governo, gente, ele é dono da máquina de imprimir dinheiro, ele controla o Banco Central. Então, na pior das hipóteses, se ele não tiver dinheiro para honrar as suas dívidas, os títulos do Tesouro Direto, ele pode simplesmente determinar a impressão de papel moeda. É claro que isso tem consequências muito ruins para a economia, como a inflação, mas ele pode fazer isso para honrar essas dívidas. Então, a gente tem um risco muito mais baixo, infinitamente mais baixo de calote do Tesouro Direto do que de uma debênture de empresa privada. Então, vocês podem ver que é uma debênture extremamente longa, que não paga uma rentabilidade muito maior do que um Tesouro IPCA, que é um título com características semelhantes. Então, é por excelência um investimento que eu ficaria de fora. Debênture excessivamente longa e com uma rentabilidade que não rentabiliza, não compensa o risco que você está correndo para investir nesse tipo de ativo. Já o segundo investimento de renda fixa que eu queria mostrar para vocês e que eu definitivamente não gosto, eu fico bem longe desse investimento, são os COIs, certificados de operações estruturadas. Eles são amplamente oferecidos por corretoras. Aqui no caso eu estou mostrando para vocês um COI apresentado, oferecido pela corretora XP. E aqui eu quero te mostrar o que é esse COI, que é a sigla então para certificados de operações estruturadas. O que vem a ser esse tipo de investimento, que é um investimento de renda fixa. Aqui no caso, um COI que é oferecido pela XP é esse daqui, ó, com esse nome estranho. AutoCallable, Facebook, Apple, Netflix e Alphabet. Mas que diabos, o que é isso, esse COI? O COI, gente, eu gosto muito de falar para os meus seguidores e para os meus alunos do curso Investindo Zero, que é um tipo de investimento muito parecido com uma aposta. Ele é classificado como um investimento de renda fixa, porque, por definição, os investimentos de renda fixa são aqueles em que você tem critérios de rentabilidade pré-determinados no momento da contratação. E os COIs são assim, você sabe quais são as regrinhas do jogo no momento em que você contrata um COI. Mas são regrinhas extremamente complexas e que parece até mesmo um jogo de azar, porque no final das contas a chance de você perder dinheiro, na verdade você não ter rentabilidade nenhuma com esse investimento é muito grande. Então aqui no caso desse COI, com esse nome aqui todo complexo, o que acontece? É um investimento em que você aplica seu dinheiro hoje, aqui a data de início dele é 16 de julho de 2021 e ele vence lá só em 2027. Então, durante esses 5 anos e 6 meses, você vai ficar com o seu dinheiro preso. Não há liquidez nesse investimento. Com a aplicação mínima de R$5.000, o que é já um valor considerável. E quais são os ativos atrelados a esse COI? São as ações de Facebook, de Apple, de Netflix e de Google lá no mercado americano. E o que acontece com essas ações? Qual que é o cenário, qual que é a previsão que esse COI traz para a pessoa que investe nele? Se você tem que o preço das 4 ações ele esteja igual ao maior do que os preços na data de início desse COI, você vai receber um cupom de juros, ou seja, uma rentabilidade planejada, e esse investimento é encerrado. Por outro lado, se nas datas de verificação que esse COI tem no seu planejamento, há queda no preço de pelo menos um desse ativo, você não recebe nada de juros, nenhuma rentabilidade, e o COI segue até a próxima data de observação, e isso vai se seguindo até chegar à data de vencimento. Se até a data de vencimento não houver concretização desse cenário positivo, de que o preço das 4 ações simultaneamente
esteja maior do que os preços na data de início desse COI, você não recebe absolutamente nada. Daqui a 5 anos e 6 meses, você simplesmente vai receber o seu dinheiro de volta sem correção, sem juros, sem nada, sem sequer a reposição das perdas inflacionárias medida pelo IPCA ou por qualquer outro índice. Então, nessas datas aqui de observação, o gestor desse COI vai ver se essas 4 ações se valorizaram desde o início desse COI e se valorizaram, beleza, você recebe uma rentabilidade aqui definida dentre o patamar discriminado aqui pelo COI. Provavelmente o COI posteriormente ele crava um valor fixo dentre esse intervalo que está discriminado aqui no período. E o COI encerra, você recebe esse dinheiro de volta. Agora, se nesses períodos de observação não há a concretização desse cenário, das 4 ações se valorizarem simultaneamente, simplesmente você vai seguir para a próxima data de observação e enquanto esse cenário não se concretizar, você não recebe rentabilidade nenhuma. E se isso estender até o prazo de vencimento desse COI, você não recebe nada de volta. É claro que você recebe o valor que você aplicou. No caso, se você aplicou 5 mil, você recebe ele daqui a 5 anos e 6 meses. Esse valor de volta, mas sem correção monetária nenhuma. Ou seja, na verdade, você vai perder dinheiro, porque você não vai ter a reposição sequer das perdas inflacionárias que vão correr o poder de compra desse dinheiro ao longo desses 5 anos e 6 meses. E perceba que você precisa que as 4 ações se valorizem. E aqui a gente tem ações de Facebook, de Apple, de Netflix e Alphabet. E num prazo tão grande de 5 anos e 6 meses, gente, pode ser que realmente essas ações se valorizem, mas pode ser também que alguma dessas ações não se valorize. E aqui eu cito um risco muito grande para as ações de Netflix. Hoje, Netflix é uma excelente empresa, cotada na Bolsa de Valores americana, mas é uma empresa que vocês conhecem, que tem a plataforma de serviços de streaming na internet, o Netflix, que tem séries, que tem filmes. Mas o grande desafio de Netflix hoje, gente, é conseguir manter as assinaturas. Netflix tem uma dificuldade muito grande em crescer e expandir sua base de assinantes, principalmente por causa da sua concorrência com o Disney Plus, que é o serviço de streaming concorrente da própria Disney. E fato é que eu, pelo menos particularmente, não tenho previsões muito otimistas para Netflix, principalmente por causa dessa dificuldade que Netflix está apresentando hoje em crescer. Então, talvez por isso, propositadamente, Netflix é um ativo que foi incluído nesse COI, justamente para dificultar a vida do investidor. Porque, afinal de contas, se o investidor não recebe nada de volta no vencimento desse COI, quem ganha com isso é a corretora, a pessoa que está vendendo esse investimento. Porque eles vão ficar com o seu dinheiro por 5 anos e 6 meses e simplesmente vão poder fazer o que quiser com ele e vão te devolver dali a mais de 5 anos tão somente aquele dinheiro que você investiu, sem sequer te pagar a reposição inflacionária. Então, é meio que esses COIs são projetados para fazer com que você perca e a corretora sempre ganhe. Então, tome muito cuidado com esses certificados de operações estruturadas. E agora que eu falei desses 2 investimentos de renda fixa que eu definitivamente acho péssimos, eu vou mostrar para vocês um investimento de renda variável que eu também não gosto nem um pouco, que são os fundos imobiliários monoinquilinos, ou seja, aqueles fundos imobiliários em que você só tem um inquilino, uma pessoa que aluga todos aqueles imóveis. E por excelência, um fundo imobiliário desse tipo é o BBPO11. Se você não sabe o que é um fundo imobiliário, eu vou deixar um vídeo aqui também explicando de forma pormenorizada o que é um fundo imobiliário, mas a grosso modo, de forma bem resumida, um fundo imobiliário é um ativo de renda variável no qual você, ao comprar cotas desse fundo, você automaticamente se torna um pouquinho dono de todos aqueles imóveis que compõem aquele fundo. E aqui no caso de BBPO11, você se torna um pouquinho dono de imóveis que, na verdade, são imóveis que abrigam agências do Banco do Brasil. Então, você perceba que você se torna um investidor em imóveis que estão alugados para essa instituição financeira. E isso é algo extremamente arriscado, porque se acontece alguma coisa com essa instituição financeira, ela resolve desocupar grande parte desses imóveis, que são hoje agências alugadas, então, para o Banco do Brasil, você, investidor, fica sem receber os aluguéis desses imóveis. A vacância, que são imóveis desocupados de algum fundo, é a pior coisa que pode acontecer para um fundo imobiliário. E aqui no caso, se Banco do Brasil determina que vai reduzir a sua base de agências, que vai focar mais no atendimento digital, você vai ver que haverá uma vacância muito grande, uma vacância muito expressiva desse fundo imobiliário, o que impacta diretamente nos aluguéis mensais, os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários e também
além do preço da cota desse ativo. Isso é exatamente o que a gente tem visto nos últimos anos. BBPO tem um único inquilino, que é o Banco do Brasil, que aluga essas agências que são desse fundo imobiliário, e a gente pode ver que ao longo dos anos, gente, BBPO teve uma valorização até 2018, atingiu um pico de preço aqui em 2019, mas desde então ele só vem se desvalorizando e certamente terá dificuldades para repor essas perdas que quem tinha esse fundo em carteira lá em 2018 e 2019 teve ao longo desse meio tempo, justamente porque a tendência é de cada vez existirem menos agências físicas de banco de forma geral, e com o Banco do Brasil não é diferente, ele tem devolvido cada vez mais agências dessas que estão alugadas para esse fundo, o que reflete então fatalmente no preço da cota desse fundo imobiliário. Então eu particularmente acho muito arriscado ter um fundo imobiliário que tenha apenas um único inquilino. Pelos gráficos que a gente está vendo aqui do site Funds Explorer, hoje esse fundo está com 100% de ocupação. Não há imóveis vagos aqui, a gente vê ocupação física 100%. Então é um bom momento para esse fundo, mas vocês conseguem ver que mesmo com ocupação física, as cotas não conseguem retomar os patamares anteriores lá dos anos de 2018 e 2019, justamente porque o mercado precifica que esse fundo ele é arriscado, justamente porque ele tem um único inquilino, ele depende exclusivamente das decisões que o Banco do Brasil resolver trilhar nos próximos anos. A gente vê que ele é um ativo muito diversificado, que é bom, tem mais de 60 imóveis divididos em 14 estados, mas o problema é que ele tem esses imóveis praticamente em sua totalidade alugados exclusivamente para o Banco do Brasil. Então, eu particularmente fico bem longe de fundos imobiliários que dependam de um único inquilino. Eu, inclusive, falo mais sobre isso nesse vídeo que eu vou deixar também aqui nos cards para vocês, tá certo? Então é isso, gente. Eu gosto muito de trazer vídeos desse tipo, vídeos que vão aguçar o senso crítico de você, investidor, para que nem sempre o que aparece aí, o que te oferecem, você aceite. Você entenda que esses investimentos têm muitos riscos imbricados, muitas chances de você ter um prejuízo real com eles, então dessa forma você fazer esse tipo de reflexão crítica e recusar esses tipos de investimento. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se tiver alguma dúvida, quer fazer algum comentário, deixar algum recadinho para eu ler, deixa aqui nos comentários que eu praticamente todos os dias leio o que vocês escrevem aqui para mim, tá certo? Por hoje é isso e até a próxima, pessoal!